São 13 horas em ponto. A gente fala agora de um caso revoltante que o Tribuna vem acompanhando com atenção. Já faz 4 anos que nós estamos em cima desse caso. Eu lembro muito bem, eu acredito que você vai lembrar com essa imagem aqui também. Um passageiro foi atropelado por um motorista de aplicativo porque vomitou no carro depois de passar mal. Lembra disso? Nós trouxemos muitas informações sobre esse caso na época, conversamos com todo mundo. Pois bem, a vida do Jean Ricardo Martins mudou completamente naquele momento. Até hoje, ele vive com as sequelas. E o Rafael, que é o motorista atropelador, tem novidades, minha gente. A justiça concluiu que ele tentou, sim, matar a vítima. E isso é muito importante. Para nós já era meio óbvio, né? Você olha a imagem ali, não, ele jogou o carro para cima. Mas para a justiça chegar a essa conclusão, sabe o que isso significa? Que esse homem aqui vai a júri popular. O Vinícius Rangel vai trazer todos os detalhes agora na tela da massa. Um atropelamento que quase acabou em tragédia e que deixou inúmeras sequelas até hoje. Estragou minha vida, porque aconteceu o que aconteceu. Ele fez eu perder a movimentação do meu braço em 1 mês na cama, deitado, sem fazer nada, sem mexer o braço, sem mexer as pernas, sem mexer a cabeça. Então ele me causou muita coisa que fez muito mal para mim. Jean nunca mais vai ser o mesmo. O atropelamento causou no Jean sequelas permanentes, ficou 1 mês em coma, 2 meses no hospital, teve colocar uma placa metálica na cabeça, perdeu parcialmente as funções do lado direito do corpo, não consegue assinar, não consegue se locomover adequadamente, vai ter que provavelmente pro resto da vida fazer fonoaudiólogo, fisioterapia. E, enfim, né, uma tragédia que aconteceu, uma situação que intencional, uma futilidade que vai trazer grandes problemas para a vida desse rapaz aí por toda a sua vida. A imagem divulgada pela polícia mostra o momento exato em que o motorista de aplicativo, Rafael Silva, atropela sem piedade o jovem Jean Ricardo Martins. A tentativa de homicídio, assim classificada pela Polícia Civil, foi em dezembro de 2018. O atropelamento causou que ele me atropelou, daí o médico falou, a cabeça dele ficou com tumor, daí vai ter que arrancar metade da cabeça. Eles arrancaram, daí perdi a memória, perdi a falação, que eu falo bastante, e perdi minha voz. O motivo do crime foi porque Jean passou mal dentro do carro de aplicativo, voltando para casa quando vomitou no automóvel. Rafael não gostou muito. No meio do caminho, meu esposo estava um pouco alcoolizado, deitou no meu colo. No meio do caminho, ele vomitou no carro. O cara ficou revoltado, nem desceu falando, deu a volta, né, falando que a gente ia ver, começou a falar com o povo, com o pessoal, os conhecidos dele. Eu fiquei com medo porque eu realmente vi ele mexendo no celular, falando com os amigos dele e comecei a falar, moço, volta, leva a gente para casa, mas a gente paga todos os danos, limpeza e tudo mais no carro do senhor, né? Ele falou, tá, a higienização vai ser R$200. Meu marido não concordou e os dois começaram a abrir uma discussão. Vocês vão ter que dar R$200 pra mim. Daí eu comecei a falar um monte pra ele começou a falar um monte pra mim, daí eu desci do carro, daí ele deixou nós lá, eu desci do carro, ele pegou R$200 da minha esposa, que não era, mas ele pegou e saiu com o carro, daí fez a volta e me atropelou. Não sei porquê, mas deve ser porque a gente falou alguma coisa pra ele, mas ele me atropelou. Daí eu nem lembro mais de nada. Passaram-se quase 4 anos do caso. Nesse meio tempo, o Ministério Público chegou a pedir a prisão preventiva de Rafael, mas o pedido não foi acatado. Tanto Jean quanto Rafael passaram por audiência de instrução para narrar os fatos de cada um à juíza do caso. Durante o procedimento, Rafael alegou que não tentou matar Jean e que o que houve foi um acidente. Em nenhum momento eu quis atropelar ele, em nenhum momento eu quis matar ele, em nenhum momento eu quis isso. Eu entrei dentro daquele estacionamento para tentar conversar com ele e com a esposa dele para resolver um outro problema que ele teria
né, causada no meu veículo, eu fui ver só depois também. Aí o senhor viu ele caído no chão e vai embora. E as pessoas vêm para ajudar ele ali naquele momento. Eu consigo ver isso, só que as pessoas vêm gritando. Então aí eu já fiquei com receio de fazerem algo contra ele, porque ninguém sabia o que tinha acontecido. Só que ele foi questionado pela promotoria sobre vários momentos que não condiziam com as imagens. Veja só, ele tenta se explicar, mas se resume em dizer que não se lembra muito das imagens. Eu não lembro, faz muito tempo que eu não vejo esse vídeo. Eu vou um pouco para frente ali, e aí nesse momento ele já tá na calçada ali me xingando, porque ele tá falando alto. Por que o senhor fez a volta para entrar e não virou à direita ali na rua onde daria acesso do senhor poder ter parado ali para tirar satisfação? Por que o senhor fez o cavalo de pau e entrou do estacionamento onde a vítima estava? Posso responder? Pode, claro. Na verdade, não dei cavalo de pau, né? Na verdade, foi uma volta, né? Não foi um cavalo de pau, é diferente, você puxa o freio de mão, enfim. Não, tudo bem. Então eu dei a volta ali e eu entrei dentro do estacionamento porque ele estava, ao meu ver ali, já estava saindo do local. Em dado momento, o advogado de defesa da vítima questiona sobre ele ter arrancado com o carro com a então mulher de Jean, ainda dentro do veículo. Eu gostaria de entender, o marido, tem marido e mulher dentro do carro, o marido sai, você arranca com a mulher do sujeito, com a porta aberta do veículo, né? Por qual motivo você arranca com a porta até tem que se fechar, por qual motivo você fez isso? Pelo motivo que eu falei aqui, que eu temia que ele tivesse feito alguma coisa contra o veículo. Só que nessa semana a justiça entendeu que realmente Rafael tentou matar Jean e decidiu que o motorista de aplicativo vai a júri. Traz um sentimento de que a justiça vai começar a ser feita, mas nenhuma decisão no tribunal do júri irá trazer novamente a vida de quem era o Jean antigamente. Rapaz jovem, que possuía toda a possibilidade de se locomover adequadamente, devidamente, né, pegar seu filho no colo, e enfim, né, a sua vida foi mudada, alterada, mas ele está confiante que a justiça vai ser feita. Né? A justiça, lá no Tribunal do Júri, nós temos plena convicção, estaremos lá sustentando, conjuntamente com o Ministério Público, pela condenação, exemplar a condenação do Rafael, por essa tentativa de homicídio duplamente qualificado. A defesa agora, junto com a família de Jean, esperam por justiça e vão brigar ainda no processo civil contra o motorista de aplicativo. Estamos processando na esfera civil tanto ele quanto a empresa do aplicativo, que não prestou auxílio nenhum, né? Não prestou nenhum tipo de auxílio material e é sim corresponsável, né, nesse caso. Nós estamos processando civilmente e iremos até o fim para que ambos façam a reparação devida para esse rapaz. Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu agradecer ao Dr. Zagonel, assistente de acusação nesse caso, que sempre nos ajuda quando é solicitado e é um advogado muito competente. Dito isso, vamos às análises, principalmente da imagem, porque, na minha opinião, a imagem fala por si só. Se esse homem não queria jogar o carro para cima do Jean, aí eu não sei mais o que é verdade. Sinceramente, ele queria, na minha opinião, ele queria jogar o carro para cima do Jean. Ele vê o Jean ali, o Jean tá tentando sair da frente do carro. O Jean se mexe para a direita, perceba o Jean, ele faz a volta, perceba que o Jean começa a correr para a direita achando que ele estava vindo para cima dele. E o cara vai e mira nele o carro e passa por cima dele com o carro. Ele vem dizer que não quis matar. Bom, quando você pega um carro e joga para cima de alguém, meu amigo, o resultado morte é muito possível. É muito possível, para dizer o mínimo. Graças a Deus não foi o que aconteceu, mas o Jean está vivendo com sequelas até hoje. Até hoje. E nós estamos falando de 4 anos atrás. Isso é outra coisa que me revolta também, que é o Poder Judiciário do Brasil, que toda vez, ou pelo menos 90% das vezes, demora um bocado para julgar as coisas. Por que 4 anos? Eu não consigo entender. Por que 4 anos para julgar essa situação? Demora 4 anos para analisar essa imagem aqui e chegar à conclusão que ele tentou de fato matar?
Não é possível. Eu consegui analisar e chegar a essa conclusão no primeiro dia que eu vi as imagens. Em 30 segundos vendo essas imagens, você olha e fala assim, bom, ele quis jogar o carro para cima do rapaz porque o rapaz tinha vomitado no carro dele. Completamente desproporcional. Então demorou 30 segundos para chegar nessa conclusão. A justiça demora 4 anos. Eu não consigo entender de fato. De verdade, não consigo entender. Respeito, claro, o trabalho da promotoria, da justiça, da juíza, dos advogados de defesa. É só alguém que está de fora olhando e pensando assim, gente do céu, por favor, mais celeridade, mais agilidade. Tá? Não precisa ser em 30 segundos igual eu fiz aqui, mas não precisa ser 4 anos para definir o futuro do rapaz. Ele teve pandemia, foi lá antes da pandemia, ele teve pandemia e até agora nada. Nada. E não chegou ao fim ainda. Só disseram que ele vai a júri popular. Finalmente chegaram a essa conclusão, que ele vai então a júri popular. Mas não marcaram ainda o júri popular. Deve acontecer no ano que vem, eu espero. E nós estaremos lá acompanhando. Foi um caso que repercutiu bastante aqui no Tribuna da Massa na época. Eu ainda como repórter acompanhei este caso aqui. Conversamos com as duas pessoas, com o Jean, conversamos com ele também, que jogou o carro para cima. Então, desde o começo, nós trouxemos as informações e como é o nosso compromisso, eu digo sempre aqui, compromisso com a verdade, vamos acompanhar até o fim, estamos acompanhando até o fim. A cada novo capítulo a gente traz aqui. Eu só espero que não demore 4 anos para o próximo capítulo dessa novela, infelizmente. Infelizmente é isso que está acontecendo aqui no Brasil.